Boa noite, meus irmãos, mais uma vez. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. E que aqui, na casa da irmã Dulce, a gente possa refletir sobre tudo que ouvimos, possa ter a certeza que aqui viemos buscar algo a mais. Esse algo a mais é o que nos dará força, que nos dará perseverança e que nos fará acreditar em coisas que verdadeiramente nos farão evoluir, nos farão refletir melhor. E assim a gente começa com o exórdio de hoje, que se chama Faça a Sua Parte. Então, que nós possamos fazer a nossa parte. Porque fazer a nossa parte é 90% de tudo que a gente pode fazer e os 10%, com certeza, a espiritualidade está ali para nos auxiliar no que for preciso e no que for necessário para cada um de nós. Faça a sua parte. Do livro Jesus no Teu Dia a Dia, de Agnaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. Manter excesso de preocupações atrapalha o raciocínio e leva ao estresse. É natural que tenhamos preocupações. No entanto, preocupações em demasia revelam falta de confiança. A casa espírita onde trabalha não possui recursos para a manutenção? Faça sua parte e o recurso chegará. Os companheiros não compreendem seus nobres ideais? Faça sua parte e o tempo será advogado. Os familiares queridos não o acompanham ao centro? Faça sua parte e sua perseverança os convencerá. As lutas estão difíceis? Faça sua parte. O seu destino tomará outro rumo. Os problemas se avolumam, o sofrimento bate à porta? Faça sua parte. Deus é Pai e cuidará de você. O planeta Terra só piora com guerras, terremotos e corrupção? Faça a sua parte. Jesus cuida do resto. Afinal, Ele é o governador espiritual do mundo. Preocupe-se com aquilo que merece sua preocupação. Não adiantará resolver os problemas do mundo. Resolva os dramas íntimos, que estará de bom tamanho. Para que a gente possa fazer ao próximo, fazer além daquilo que a gente pode, a gente primeiro tem que nos resolvermos intimamente, resolver os nossos problemas, cuidar de nós mesmos. É igual a história que Chico fala, né? Num momento de turbulência dentro do avião e as máscaras caem, não procure colocar a máscara primeiramente em quem está ao seu lado, procure colocar a máscara primeiro em você. Porque se você morrer ali, você não tem como ajudar, né, quem está do seu lado. Então você primeiro põe a máscara em você, resolve ali o seu problema, para depois poder ajudar ao próximo. Porque assim você vai estar apto a cuidar do que aparecer diante de si, né? Então que Jesus nos abençoe e nos ilumine e que a gente possa fazer a nossa parte. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Cristo esteja entre nós. Nós estamos no capítulo 24. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. E nós vamos falar hoje sobre candeia sobre o alqueire, porque Jesus falava por parábolas. Vou ler aqui 3 versículos para a gente começar a entender a nossa palestra de hoje. Não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ele clareie todos aqueles que estão na casa. São Mateus, capítulo 5, versículo 15. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aquele que entre veja uma luz, porque não há nada de secreto que não deve ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. São Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Seus discípulos, se aproximando, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse: porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado.
Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, escutando não ouvem e nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá. Eu não vou ler esse versículo todo, tá? Esse é São Mateus capítulo 13, versículo de 10 a 15. Boa noite. Bom, os dois primeiros versículos se fala do conhecimento, aquilo que nós devemos buscar para nós e passar para o nosso próximo. Os dois primeiros versículos. O terceiro versículo, porém, é uma ressalta de que não é todo o conhecimento que se pode passar para qualquer pessoa. Existem pessoas que têm um grau de adiantamento intelectual e moral que não são capazes de compreender determinadas coisas. Então, Jesus se utiliza das parábolas que é, no caso, uma forma homeopática de ir passando o conhecimento, para que aquelas pessoas, ao tempo do seu intelecto, da sua capacidade de compreensão, possa receber essas verdades. Está dando para entender, pessoal? Tá? Muito calor? O pessoal está desanimado? Está fazendo muito calor? Extremóis? Hã? Tá? Você não viu o Rio de Janeiro, é você não viu quem é calor. Vamos lá. Tem uma irmã lá, coitada, que já está querendo voltar para o Ceará, que ela não está aguentando. Ela falou para mim que não lembrava que o Rio era tão quente no fevereiro. Falei, mas é quente. Então vamos lá. Nessa parábola, nós falamos de candeia, alqueire e candeeiro. Então vamos só para a gente começar a entender. A candeia, o pessoal aqui que é do interior, né, que é de uma outra época, sabe que a candeia é uma lumináriazinha, é uma peçazinha, um tecido, que ela dentro tem um óleo e tem um cordãozinho que acende, certo? Então, ela, não é isso? Pronto, vamos lá. O alqueire é um cesto que era utilizado como medida. É um cesto para se medir as coisas, né? E o candeeiro é uma outra peça de vidro, né? Com 4 lados, um quadrado, né? Que se colocava a candeia ali dentro para dar maior luminosidade, certo? E isso era colocado no alto para que pudesse se iluminar o ambiente. Essa parábola, ela se remete a um local e uma época em que as casas elas só tinham um cômodo. Então, colocava-se no alto e iluminava aquele ambiente todo ali, certo? Deu para entender isso? Então, vamos adiante. Essa parábola ela fala sobre autoiluminação e o que você faz com as verdades e o conhecimento que você tem. A gente tem duas formas de se utilizar do conhecimento. A gente pode se utilizar do conhecimento para passar para as outras pessoas, para esclarecer, ou a gente pode se utilizar do conhecimento para, vamos dizer assim, oprimir, para prender, para subjugar as pessoas. O verdadeiro conhecimento, ele tem que andar junto com a moral. A inteligência só com o conhecimento, muitas das vezes ela faz isso. E por isso que a gente vê isso. E era o que se fazia naquela época. E por isso que Cristo chama essa atenção. Os sacerdotes, eles tinham conhecimento da letra fria, né? Eles até disputavam ali quem melhor entendia as vírgulas, os pontos, né? Como eram as frases colocadas. Se eu fosse naquela época, eu estava ferrado. Então, o negócio de ponto, vírgula, são um problema sério com isso. Mas
Então eles disputavam isso aí. Só que eles não tinham a questão moral. Então eles pegavam a letra fria e eles aplicavam de acordo com a sua, o seu ego. Então eles limitavam o povo. Eles nem que se preocupavam de esclarecer aquele povo espiritualmente. Porque na verdade toda essa letra era se falando das questões espirituais. Estamos entendendo? Vamos adiante. E aí, como é que a gente pode se auto-iluminar? Alguém tem ideia? Não tem tem várias coisas, não tem uma resposta assim, essa aqui é certa, mas o que a gente pode fazer para se auto-iluminar? Como é que a gente pode acender isso aí? Né? Vamos lá. Culto no lar? Dá certo culto no lar? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, interessante. Ontem nós estávamos num trabalho aqui, e um irmão ainda persistente, ignorante, né? Persistente ainda em atitudes negativas, a primeira coisa que ele falou foi, estão fazendo culto no lar para quê? Então não sei o quê. Quer dizer, se incomoda o irmão, que está ali muitas das vezes causando tumulto numa casa, é porque resolve. É ou não é, pessoal? Aí, para que tanta pressa? Para que? Então ele falando, né? Isso daí. Então a gente já vê que se ele está do lado escuro, né? Ele não quer que se autodomine, ele não quer que se traga esta situação. Então, boa noite. Então, essas questões, é isso aí. Você fazer o culto no lar, você procurar ler o Evangelho, você procurar, como é que eu vou dizer assim, trazer luz para o seu ambiente. Porque é tão desagradável quando a gente chega num ambiente e que a gente sente aquele ambiente pesado e que muitas das vezes a gente acha que o ambiente está pesado, mas na verdade, muitas das vezes somos nós que estamos levando esse peso para lá, tá, pessoal? Lamento informar isso para vocês. O pessoal que gosta de dizer assim, cheguei ali, estou todo arrepiado. Às vezes é você, tá? Não é o ambiente. Então, o ideal é que quando a gente chegue num local, a gente chegue com a candeia e com o candeeiro. Mas, às vezes, a gente chega com as trevas. Está dando para entender isso, pessoal? Então, vamos adiante. O Espiritismo é a terceira revelação. Ele esclarece os mistérios do plano espiritual. Passamos a ver a vida de uma forma integral, um todo. Antes do Espiritismo, a gente tinha fragmentos. E aí a gente começava com aquelas discussões. Por que uma criança nasce com uma determinada doença? Por que existem uns com muito e outros com nada? Por que uma pessoa tão boa desencarnou enquanto tem uns espíritos sem luz aí perturbando? Alguém tem algum espírito sem luz perturbando, encarnado? Tem? Alguém que você sem querer diz assim, esse daí já podia desencarnar. Tem aqui alguém? Sem querer, a pessoa sem querer fala assim, poxa, esse aí podia desencarnar. É sem querer, gente, não precisa coisa não. Não é que a gente quer que ele desencarne não, que cai um raio na cabeça dele não. Mas sem querer a gente fala. Tem alguém na família? Vizinho? Tem, pessoal? Pode dizer, pessoal, está sendo gravado, mas não está aparecendo vocês não. Está aparecendo só eu, vocês não estão aparecendo. Tem alguém aí? Não. Um cunhado. Cunhado tem. A sogra. Sogra não tem sogra. Ela passou a mão na outra ali, eu acho que é a sogra dela. É a sua sogra? É a minha sogra, mas não quero desencarnar não. Amém. Amém, porque quando desencarna, se der trabalho, dá lá também der pior, que aí a gente não está vendo. A gente sempre tem um negócio assim. É melhor continuar. É melhor? Acho que tem tempo de se
Se é melhor estar junto. Eu, no meu caso, a minha sogra, ela só me dá boas inspirações. A gente quebrava o pau, mas a gente se gostava e muito, e se respeitava. Então vamos adiante. Tem me pergunta. Depois Isso. Vem dar luz a isso aí. Então, antes o homem andava nas trevas. O Cristo, a todo tempo, busca, veja bem, o Cristo, a todo tempo, busca, através de seus emissários, a iluminação da humanidade. Isso quer dizer que depende de nós. Então, vários outros foram chegando, os emissários, Krishna, Buda, Platão, eu não estou falando na ordem, tá? Aristóteles, vários outros chegaram, emissários, e quando você pega todo o contexto do que eles diziam, eles acabam convergindo para o mesmo ponto. Quando você pega essas obras e você começa a pegar e comparar, converge para o mesmo ponto, que é a questão espiritual. Muito do que eram dito por esses emissários, quando você consegue juntar as coisas, o sentido é espiritual. Ok? Então, nós podemos dizer que o Espiritismo é um emissário? Podemos? O Espiritismo pode ser um emissário? A doutrina dos Espíritos pode ser um emissário? Eu estou fazendo uma pergunta aqui. Eu coloquei isso aqui, mas assim, vocês acham que pode ser? Pode ser ou não? O Espiritismo pode ser um emissário? Pode, Marcos? Pode sim. Pode e é. Pode e é? Então tá bom. Estamos no caminho certo. Então eu queria falar um instantinho aqui sobre Hermes. É um pouco, né, complexo, mas vamos lá. Hermes, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que o conhecimento, ele tem que chegar para o indivíduo, para o ser, de acordo com aquilo que ele é capaz de compreender, que é a mesma coisa que Cristo diz, porque Hermes, na verdade, também era um dos que era inspirado por Cristo, certo? Apesar de Hermes ter dito isso há 3.000 e tantos anos, de Cristo encarnar na Terra, entenderam isso? Hermes fala isso 3.000 e tantos anos antes de Cristo encarnar na Terra. Porém, essas palavras de Hermes são inspiradas por Cristo, que foi e é o dirigente deste planeta. Foi o que ordenou o surgimento ali, aquele bate-bate ali até se tornar um planeta, né? Tem um nomezinho, planetoides, né? Que ficam batendo até, enfim. Então, Hermes diz isso. E a gente tem como um exemplo Judas. Judas, ele tinha condição, porque você pode dizer, peraí, mas então Cristo passou uma mensagem para Judas e ele não tinha condições de compreender? Não, ele tinha condições de compreender, porém, ele se cegou, tá? Ele vendou seus olhos, ele pegou a luz, né? Como diz aqui, ele pegou o candeeiro e colocou no alqueire, ou seja, ele apagou, porque ele estava preocupado em questões políticas, né? A política aí, eu falei que não ia falar mais por isso, eu estou falando. Então ele achava outras questões ali, ele não entendeu. Quando ele se depara com a real mensagem do Cristo e tudo que ele fez, ele acaba fazendo o que ele fez, que é se suicidar, certo? Então assim, ele enlouqueceu com essa verdade, porque ele não se preparou, porque existem pessoas que não têm condições de receber determinada situação, elas estão até aptas a receber, mas elas, de uma certa forma, elas pegam essa luz e elas apagam, e existem aqueles que realmente não têm condições. Então, até no trabalho ali na cabine,
às vezes é um pouco complicado. Isso aqui, eu estava vendo um estudo que foi feito em Paraná, que eles fazem um alerta sobre isso daí, fazem um alerta aos médiums, que ter cuidado com aquilo que se diz para as pessoas no trabalho da cabine, porque de repente a pessoa recebe uma determinada informação e ela não está preparada, em vez daquela informação servir como luz para ela, joga ela nas trevas. Tá certo? Tá certo? Muito bem. Você já falando de enlouquecer? Agora, eu queria saber uma coisa de vocês aqui. O que nós podemos fazer, né? Ou seria assim, uma condição para nós estarmos aptos a receber todas essas informações, ter uma conexão melhor com Cristo, que é o nosso guia e modelo. Alguém tem ideia do que seria isso? Para essa luz do Cristo chegar até nós, o que a gente pode fazer? Qual é a condição para essa luz chegar? O que a gente pode fazer? Qual uma condição que a gente pode se colocar para receber melhor essa luz? Alguém tem ideia? Alguém tem ideia? Transformação moral. Também. E o estudo. Também. Conhecimento. O conhecimento também. Por quê? Porque isso tudo vai levar a uma condição de livre. A gente está melhor a receber a luz do Cristo quando estamos livres. Quando você está livre. E aí, eu estou falando isso, e eu vou dizer aqui um versículo que prova isso. Conhecereis a verdade, que é João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Certo? Então, quando você conhece a verdade, que você está livre, você está sem amarras, você está mais propício a receber essa luz do Cristo. Certo? Então vamos adiante. E aí, palavras do Cristo. Caminho, a verdade e a vida. Caminho, você não vai estar só nem perdido. Verdade, você vai estar livre. E vida é porque não existe a morte. Então, se você tem a convicção que você não está só, é isso? E não está perdido. Porque às vezes a gente fica, né, perguntando, né? A gente não sabe para onde vai, né? Tem esse momento que não sabe para onde vai? Tem, Mar? Já passou por isso? Já, muitas vezes. Você tem um jeitinho assim, daquelas cartas sem remetente que fica meio. Às vezes eu olho para você, porque eu sou assim até hoje. Eu não superei isso. Sou aquela carta que fica sem o correio fica sofrendo. Graças a Deus, depois da doutrina, eu me encontrei. Eu estou pretendendo isso também, mas vamos lá. Verdade, livre. Você imagina, então você vai estar livre, você não vai estar perdido, e você vai saber que a morte não existe. Porque se ele está dizendo que ela é vida, ele está dizendo, eu sou a vida. Vocês estão entendendo isso, pessoal? Está dizendo que ele é vida, então não existe morte. Não existe morte. E eu acho interessante os nossos irmãos assim, que eles falam tudo, mas não é que a gente queira puxar a sardinha para a nossa brasa, mas são palavras do Cristo. É vida, ele não fala em morte aqui. Não tem nada que fale em morte. Não tem nada que fale que ninguém vai para o inferno, para purgatório, para nada disso. Não tem isso nas palavras do Cristo. E Cristo é o nosso guia modelo. Então, é maravilhoso, gente? Isso? É maravilhoso? Então, vamos bater palma para Cristo? Porque é uma coisa libertadora. E por mais, eu estou até emocionado que eu voltei agora, eu estou emocionado. Mas vamos lá, mas a minha emoção não vai atrapalhar o trabalho não. Pois é, então, por mais que a gente tenha uma madrugada terrível e sombria, as trevas, elas não existem. Vai amanhecer e vai estar tudo bem.
Agora, a gente tem que superar as trevas. A gente tem que superar essa noite. Alguém já teve uma noite trevosa aí? Eu volto e meia tenho. Mas vai amanhecer. E a luz vai estar presente. E nós vamos ter condição de continuar. Porque o mais importante da questão da luz é que ela não é só para nós. Todo mundo aqui tem alguém que ama. Se não for um ser humano, é um gato, é um cachorro, que até aqueles ranzinza, né? Mas ama um gato, ama um cachorro, uma planta, não tem? Ou não tem isso? Né? Mas todo mundo tem algum ser vivo que ama. Então, quando você busca a luz, a gente aconteceu um fato interessante, que a gente fez um culto lá em casa, o gato participou do culto. Ele participou do culto. Aí sabe o que foi o prêmio dele? Ele tomou uma surra no outro dia, está todo quebrado. Isso porque ele participou do culto lá. Se ele não tivesse participado do culto lá, ele tinha desencarnado. E ele tomou água fortificada. E ele ainda bebeu água fortificada. Ele já estava sendo preparado para a surra que ele ia levar. E eu saí de manhã para trabalhar. Oi? É o gato dela, da minha filha. Do outro gato, do irmão dele. Para você ver que até na família dos gatos tem essas coisas, não é só do resgate. Mas é porque esse outro, ele mora em outro lugar. O irmão dele, aliás, o irmão dele não mora, ele fica lá no condomínio. E o outro está com a minha filha, com a Yasmin, fica lá na casa dela. Enfim, então, todo mundo tem alguém que ama.